amiga auditora fiscal, olá meu amigo auditor fiscal. Primeiramente, queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2018 seja um ano excelente para todos nós, de muitas conquistas, felicidades e que a gente possa, nesse período de férias, de recesso, estar retornando, ter aproveitado, espero que vocês tenham aproveitado o descanso, o período de festas, de Natal, de virada de ano, que a gente possa retornar agora em janeiro para o nosso trabalho com energias renovadas, com muita disposição, porque 2018 promete ser um ano de muitas lutas pela frente, como todos vocês já sabem, principalmente em decorrência da má notícia que tivemos nesse final de ano e da consequente falta de notícias, porque todos nós esperávamos que a gente terminasse o ano com a conclusão de uma parte importante da campanha salarial, que seria o decreto de regulamentação do bônus de eficiência e das progressões. A expectativa toda a aposta que foi feita pela Direção Nacional do Sindifisco, pela Administração da Receita, é de que isso sairia talvez no último dia do ano de 2017, assim como aconteceu em 2016, quando a MP 765 foi publicado somente no último dia. A aposta era essa, de que o decreto viria no último dia de 2017 e infelizmente isso não aconteceu. Isso gerou um tremendo ponto de interrogação na cabeça de todos os auditores fiscais e uma tremenda indignação, porque estamos todos querendo saber o que foi que aconteceu. Se toda a administração da Receita apostava que isso sairia no último dia do ano, se a direção nacional apostou e levou a categoria a essa aposta de que a regulamentação sairia no último dia do ano, o que é que aconteceu que o decreto não saiu? Já estamos no dia 4 de janeiro e hoje já se passou quase uma semana desde a sexta-feira, que era a expectativa de que o decreto fosse divulgado pelo governo, e não temos nenhuma informação na página da Direção Nacional sobre o que aconteceu. A Direção Nacional é responsável pelas tratativas, pela negociação com o governo. É difícil acreditar que simplesmente o ano virou e que ninguém deu notícia nenhuma. Quais foram as tratativas dos últimos dias? O que aconteceu que essa regulamentação não saiu? A categoria precisa saber o que aconteceu. Então essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para a Direção Nacional, pedir à Direção Nacional que esclareça por que o decreto não saiu no último dia do ano, como foi prometido. Desde o último CDS em Foz do Iguaçu e a caravana em Brasília, o que foi o Cláudio Damasceno, nosso presidente do Sindifisco Nacional, repetiu isso, que a mobilização precisava continuar forte, mas que a expectativa era de que a regulamentação saísse no final do ano. Inclusive eu questionei, que parecia que a gente estava sendo colocado, a nossa mobilização, num banho-maria, numa certa calmaria, que a Direção Nacional estava confiando que essa regulamentação sairia. Eu até perguntei que informações que eles tinham que a gente não tinha, porque o sentimento que a gente tem aqui na base de Belo Horizonte era já de apreensão e preocupação, que contrastava com o sentimento da Direção Nacional, que parecia ter uma tranquilidade que isso seria resolvido. Então a gente precisa dessa explicação. O que aconteceu que não saiu a regulamentação e qual é a expectativa de que isso saia nos próximos dias? A categoria está sem saber, está totalmente sem informação. Já se passaram muitos dias, a DEM precisa de explicar. E a única notícia que a gente teve foi um texto em que a DEM divulgou, dizendo dessa postergação, que o governo postergou a regulamentação. E aí, nesse texto, a Direção Nacional sinaliza quais serão os próximos passos, sinaliza a dificuldade da regulamentação, mas diz que, diante de mais essa afronta aos auditores fiscais, a DEM, do Sindifisco Nacional, adotará as medidas mais duras e impactantes possíveis, com o aval da classe, para fazer o governo e a administração da Receita entender que o acordo será cumprido, quer queiram ou quer não, ainda que pela via mais radicalizada. Então, gente, isso aqui ela já indicou, a situação é dificílima. Então, com certeza houve uma oposição do governo em soltar essa regulamentação.
Tanto é que ela está sinalizando que medidas mais duras, impactantes, radicalizadas serão tomadas. Então a gente quer saber, como segunda pergunta, quando e que medidas são essas e quando elas serão adotadas? Porque aqui diz que terá o aval da classe, que nos faz imaginar que será convocada uma Assembleia Nacional ainda em janeiro, em breve, nos próximos dias. Então a gente precisa que isso venha com urgência, essa divulgação da informação. Quando será a Assembleia? Que ações duras e radicalizadas são essas? Que a ADEM propõe, que aqui, mais uma vez, a gente não pode ter uma Assembleia em que a ADEM jogue essa responsabilidade só para o Comando Nacional de Mobilização. Aqui já está dizendo que a ADEM adotará as medidas. Então, que medidas são essas? Isso precisa ficar claro qual é a estratégia. E eu digo isso porque esses próximos dias são decisivos. A gente só tem até o final de janeiro para que essa regulamentação saia. Quando chegar fevereiro, termina o recesso parlamentar e vai voltar a tramitação da reforma da Previdência. Essas foram as duas maiores justificativas em novembro e dezembro que o governo deu para não soltar a regulamentação. De que não poderia soltar uma regulamentação com o Congresso funcionando, temendo uma reação dos congressistas, e não poderia soltar depois em dezembro, porque todo o governo estava envolvido com a reforma da Previdência, que era a prioridade número 1 do governo. Ora, esse cenário vai se repetir em fevereiro. Tudo isso vai estar de volta em fevereiro. E com a argumentação de que o servidor público é o privilegiado, é o principal vilão, de que toda a culpa do país é do servidor público. Como que num cenário desse, o governo vai soltar uma regulamentação do bônus de eficiência que a gente espera? Então toda essa argumentação vai voltar, toda essa dificuldade só tende a aumentar. Por isso que a gente precisa de uma resposta rápida e imediata para que essa regulamentação saia em janeiro. Esse é o primeiro ponto, gente. E, para completar, eu queria dizer que tudo isso que eu disse, que a gente está cobrando da direção nacional do científico, vale também para a administração da Receita Federal, para o secretário da Receita Federal, que foi quem empenhou a palavra de que essa regulamentação sairia até o final do ano, que foi quem prometeu que até o final do ano essa regulamentação sairia. Não cabe agora esse e-mail notes do Rachid que ele enviou, dizendo que fez tudo que foi possível, mas a regulamentação não saiu. Ora, então que diga o que aconteceu dentro do governo que não foi possível essa regulamentação, qual é a oposição do governo a simplesmente cumprir o que foi acordado. Cada vez mais cresce a minha percepção pessoal, e eu acho que em grande parte da categoria, de que a oposição a regulamentação do bônus não é única e exclusivamente do ministro do Planejamento, e sim uma posição de governo. Ele está simplesmente defendendo uma posição do governo. E isso a gente precisa ter esse esclarecimento, precisa saber o que está acontecendo dentro do governo, que eles não estão, o que está travando a regulamentação do bônus de eficiência. Por acaso o secretário ficou sozinho dentro do governo, isolado? Ele é o único que defende a regulamentação no percentual acordado? É isso que está acontecendo e não, o governo não se dobra, já bateu o martelo de que não regulamentará nos termos acordados, que no máximo vem a regulamentação nos moldes do que o Ministério do Planejamento defende. É isso que está acontecendo. Essa briga toda vai regulamentar um bônus no patamar de R$3.000, que a gente já vem recebendo atualmente. É isso. Esse esclarecimento precisa ser dado a todo auditor fiscal. Gente, o último ponto que eu queria trazer para vocês é em relação ao bônus dos aposentados e o que tem acontecido no TCU contra o bônus dos aposentados. A gente vê aqui na página inicial do científico tem uma chamada: bônus TCU deve ser respondido com defesa administrativa, dizendo que os colegas que estão recebendo a notificação do TCU questionando o recebimento de bônus na aposentadoria devem responder administrativamente. E aí, gerando uma insegurança enorme para os colegas aposentados. E aí eu queria lembrar, gente, de novo do CDS de Foz do Iguaçu, porque lá a gente levou várias propostas aqui de Belo Horizonte para tentar reverter essa situação do TCU, inclusive pedindo que a ADEM estudasse as medidas judiciais para impedir que o TCU cortasse o bônus de eficiência. Lá em Foz do Iguaçu, a diretoria jurídica informou que estaria sendo preparadas ações individuais somente no caso de
colegas que tivessem seu bônus cortados é que eles entrariam com a ação individual. E aí, qual foi a nossa surpresa? Quando no dia 19 de dezembro, o Sindicato, Sindicato dos Analistas Tributários, conseguiu uma liminar em mandado de segurança coletivo no STF, impedindo que o TCU cortasse o bônus dos aposentados dos analistas tributários. E eu vou ler um trechinho de decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, consequentemente, determinar que o Tribunal de Contas da União, nos casos concretos submetidos à sua apreciação, se abstenha de afastar a incidência da lei que prevê o pagamento 13.464, que prevê o pagamento de bônus para aposentados. Ou seja, o TCU, a partir dessa decisão, não pode cortar bônus aposentados para os analistas tributários. E era isso que a gente estava pedindo que a Direção Nacional do Sindifisco fizesse também para os auditores fiscais. Infelizmente, somente após tudo isso acontecer é que agora a Direção Nacional diz que vai entrar com uma ação semelhante a essa depois do recesso, assim que possível, para proteger também os auditores fiscais aposentados. Tardiamente, então a gente cobra que isso seja feito o mais rápido possível. Lamento que isso só tenha sido feito agora, que continua e aumenta a insegurança dos nossos aposentados, e cobra da Direção Nacional essas respostas. O que aconteceu que não saiu o bônus? Qual a expectativa disso sair nos próximos dias? Qual que é a negociação? Quais são as conversas que estão acontecendo dentro do governo? E qual que é a estratégia para a gente reverter isso ainda em janeiro? Porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar isso para fevereiro. E claro, o último ponto que a gente comentou, que essa ação judicial, mandado de segurança coletivo, seja impetrada assim que possível para proteger os direitos dos nossos aposentados também. Então, gente, para fechar, só queria dizer que a única boa notícia do final do ano que a gente teve foi a decisão do ministro Lewandowski suspendendo os efeitos da MP 805, ou seja, o adiamento do reajuste e o aumento da alíquota para 14%. Então, a gente inicia janeiro com o nosso reajuste de 4,75% em cima do vencimento básico vigente, e aí isso deve ser, o governo não terá muita dificuldade de reverter isso e já até prevê que no orçamento esse reajuste será mantido, e em fevereiro a gente já deve receber o salário de janeiro com esse reajuste no vencimento básico. Gente, isso tudo demonstra que as nossas lutas são enormes para 2018, são grandes desafios, e que a gente precisa voltar para o trabalho, voltar de férias com muita energia e muito engajamento nas nossas lutas. Então conto com vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado pela atenção.